Oi, turminha, estamos retomando nosso livro. Hoje nós vamos trabalhar com o capítulo 3. Nesse capítulo 3, nós vamos falar sobre fábulas. Nesta unidade, você vai ler e interpretar a fábula, comparar a história em verso e história em prosa, produzir uma fábula a partir da escolha da moral, estudar a ordem das palavras na frase, estudar sons nasais, ão, o tio, a letra N e a letra M antes de P e B, participar de atividades orais nas aulas online. Nessa página, nessas duas páginas, né? Nessa anterior e nessa aqui, o que os animais estão fazendo? É comum animal ler livro, árvore segurar o lampião, porco tocar, sapinho mexer no celular, peixinho fora d'água, né? É comum isso acontecer? Você acha que as ações desses animais da cena acontecem na realidade? Por quê? Então, o que é fábula? Fábula são histórias com animais que os animais conversam, né? Então, vamos iniciar. História com animais existem há muito tempo. Você conhece alguma história em que os animais agem como seres humanos? E o que pode acontecer quando um mosquito resolve desafiar um leão? Leia para saber. Fábula: O mosquito e o leão. Era uma vez um minúsculo mosquito. Um dia voou até o leão, que quase não o enxergava, e lhe disse: Não tenho o mínimo medo de você. Gostaria de saber para que toda essa força colossal? Na realidade, sou mais forte que você. Se não acredita, vamos lutar para ver. Dito isso, o mosquito tocou uma trombeta de guerra e se lançou na direção do leão para picar o seu focinho. O leão sentiu a picada e ficou muito furioso, com muita vontade de esmagar o inseto. O que ele conseguiu apenas foi arranhar-se até o nariz sangrar. O mosquito foi embora zumbindo, todo alegre e vaidoso. Porém, a vitória foi curta. Distraído, voou direto para uma teia de aranha que o apanhou e comeu. Depois de triunfar sobre o rei da floresta, foi parar na barriga de uma simples aranha. Moral: nem sempre são invencíveis os vitoriosos. Essa história foi do Esopo, 2.000 fábulas, né? Do Esopo. Esopo viveu no século 6 a.C. na Grécia. Ele teria sido escravo de um filósofo que ficou impressionado com a sua inteligência e por isso deu-lhe a liberdade. Acredita-se que tenha viajado para o Egito e a Ásia, contando histórias que foram transmitidas através das gerações até os dias de hoje. São mais de 580 fábulas atribuídas à sua autoria.
Então, o que é uma fábula? Fábula é isso, é esse tipo de história em que os animais conversam. Agora vamos ver aqui a atividade. Interpretação do texto. A atividade oral e escrita. O que aconteceu com o mosquito depois de desafiar o leão? Nessa fábula, além dos personagens, há um narrador que conta a história. Copie na linha a seguir uma frase que representa a fala do narrador, uma frase que seja a fala de um personagem. Quem são os personagens dessa fábula? Né? Lá no título já tem. Era uma vez um minúsculo mosquito. Um dia voou até o leão. Assinale a alternativa correta às expressões destacadas. Era uma vez, um dia, um tempo indefinido no passado ou o tempo presente, né? Então, isso aqui, ó, era uma vez, um dia, tá falando do passado ou do presente, do agora? Depois da leitura da fábula, em um lugar, você imagina que os fatos aconteceram? Copie do texto uma palavra, uma expressão que possa ter ajudado na resposta. Então, essa atividade foi da primeira aula do livro. Agora nós vamos prosseguir nessa segunda aula a atividade da segunda aula. De que outra maneira essa moral pode ser escrita? Converse com seus colegas. Escreva uma frase que possa substituir a moral do texto. Quer dizer, nós vamos dialogarmos na aula online e você vai falar uma nova moral. Em seguida, numere as frases de acordo com a ordem do acontecimento da história. O mosquito voou direto para a teia de uma aranha. O leão sentiu as picadas e ficou furioso. O mosquito tocou uma trombeta de guerra. O mosquito voou até o leão para desafiá-lo. O leão se arranhou e seu focinho sangrou. O mosquito foi até o leão e começou a picá-lo. Então, nós vamos numerar de acordo com o texto. Nós temos que ir lendo o texto e numerando qual a frase que aparece primeiro. Hora de organizar o que estudou. Leia juntos o esquema a seguir. Fábula, geralmente história curta. Intenção, apresentar uma moral, ou seja, uma lição. E a função dela é entreter, divertir, né? Elementos, geralmente tem animais com personagens, tem narrador, tem moral, tem o tempo, o lugar e a ação. O leitor, quem quer ler para se divertir ou pensar sobre as ações dos personagens, né? Página 54. Reescreva as frases substituindo a palavra destacada por um sinônimo, isto é, uma palavra diferente com o mesmo sentido, com sentido semelhante. Era uma vez um minúsculo mosquito. Qual palavra que significa a mesma coisa que pode substituir a palavra minúsculo? Podemos usar um pequenino mosquito, né? Para que toda essa força colossal, poderia colocar, para que essa força enorme, né? O leão sentiu as picadas e ficou furioso. Então, furioso, a gente pode colocar que ele ficou nervoso.
que ele ficou muito bravo, né? Depois de triunfar sobre o rei da floresta, foi parar na barriga de uma simples aranha. Depois de vangloriar, depois de se sentir, né, supimpa muito. Então a palavra mais correta é vangloriar, né? 7. Marque um X na alternativa que explica o comportamento do mosquito. Queria se vingar de algo que o leão lhe fez? Acho que não. Era vaidoso e queria sentir-se superior ao leão? Pode ser. Queria envergonhar o leão diante dos outros animais? Lá não fala que tinha outros animais próximos, né? Então, a mais correta seria essa letra B. Porque o leão não conseguiu esmagar o inseto, né? Por que ele não conseguiu matar o inseto? O que vocês acham? A fábula geralmente são histórias curtas, ensinam alguma coisa. Por isso, algumas trazem uma moral da história, isto é, um ensinamento que costuma aparecer no final da história. A moral da fábula O Mosquito e o Leão é: nem sempre são invencíveis o vitorioso. Que hoje ganhou, foi vitorioso, mas amanhã aquela pessoa que foi vitoriosa pode perder, né? Como um jogo, um dia uns ganha, outro dia perde, né, pessoal? Então nossa aula finaliza aqui. Eu voltei toda a aula de interpretação com vocês, né? Espero que ajude vocês e até a próxima aula. Tchau!